Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Está na casa do seu Deus. Nessa noite eu fiquei feliz por ver o Alan e o William louvando de novo com louvor. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou feliz. Glória a Deus. Muito feliz mesmo. Palavra sincera e verdadeira. Então vamos lá, né? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônicas. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Primeiro Tessalonicenses. Capítulo de número 4. Versículo de número 18. Confesso que deu para me vir quinta-feira, enquanto os irmãos acham, deu para me vir quinta-feira no culto de quinta. Pastor Marcos estava ministrando aqui lindamente. E eu estava comendo aquela palavra até hoje, que o do pastor Marcos. Boa foi aquela palavra mesmo. Digno de toda aceitação aquela palavra foi boa. Que Deus dá pelo menos um pouquinho da graça que ele teve. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: portanto, consolai-vos um aos outros com esta palavra. Portanto, consolai-vos um aos outros com esta palavra. Nós temos que entender, na questão um pouco histórica, que as cartas de Paulo foram os primeiros documentos a ser escritos no Novo Testamento. Então, nós temos o ministério terreno de Cristo, nós temos a morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Aí passa-se por um tempo sobre a vida de Cristo para a igreja, de forma oral, a tradição oral vem, e quando Deus levanta Paulo vai fundar algumas igrejas, e depois que Paulo funda algumas igrejas, acontecem os primeiros problemas, as primeiras discordâncias do evangelho. E então Paulo, que fundou algumas igrejas, ele começa agora a escrever, orientando, trazendo uma solução para o problema devido. Então os documentos de Paulo, as cartas de Paulo, são praticamente o quê? Orientações doutrinárias. Tirando algumas pessoal, a maioria é orientação doutrinária. Não é que Paulo ele chega e fala assim, estou com saudade e eu vou escrever para a igreja de Coríntios ou para a igreja de Tessalonicenses. Não. O problema vem primeiro. Paulo analisa esse problema, pede direção para o Espírito Santo e aí escreve, direcionado pelo Espírito Santo, uma solução. Esses documentos, que são as cartas paulinas, eles são mais antigos do que os evangelhos. Então nós podemos ver que os problemas vieram primeiro, as soluções vieram primeiro, depois os evangelistas decidiram escrever sobre o ministério de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque para nós compreendermos que um dos primeiros problemas que a igreja teve, Pati, os primeiros documentos do Novo Testamento a ser escrito por Paulo foi essa carta. A carta de Tessalonicenses foi a primeira carta que circulou pela igreja de Tessalonicenses e por outras cartas. E qual que era o problema central da igreja de Tessalonicenses,
que Paulo queria resolver. No capítulo 3, no versículo 1, no versículo 2, Paulo vai dizer assim, ó: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizemos que havia de ser afligido, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo está escrevendo, pastora Lília, para a igreja de Tessalonicenses. O grande problema é que, assim como Paulo disse quando estava com ele, a igreja estava passando por uma grande aflição, onde Paulo chama essa aflição de tentação. Então Paulo, ele não só apenas escreve para a igreja de Tessalonicenses, como manda alguém confiante para aquela igreja, porque ela estava passando um grande momento difícil. Não era um momento simples que a igreja de Tessalonicenses estava passando. Era um momento de perseguição religiosa que a igreja de Tessalonicenses estava passando. E essa perseguição estava vindo ao ponto de que alguns irmãos de Tessalonicenses estavam morrendo. A tentação era tão grande, pastor Manassés, que alguns irmãos estavam morrendo. Então Paulo rapidamente enviou Timóteo para saber. E o Paulo falou assim: eu vou enviar Timóteo para confortar vocês. E nesse confortar, Paulo, ele deixa bem claro na carta que ele está o quê? Preocupado. Por quê? Porque o Paulo falou assim, ó: eu falei para vocês que o tentador iria tentar vocês. Esse tentador é a aflição, é a tribulação que a igreja de Tessalonicenses estava passando. Aí o Paulo falou assim, ó: eu falei que o tentador iria tentar vocês. E eu estou com medo de quando Timóteo chegar aí para vocês, o nosso trabalho tem sido em vão, inútil. Olha, pastor Marcos, a tensão da carta. Paulo está dizendo assim: vai lá, Timóteo. Até parece que eu vejo Paulo falando assim: vai lá, Timóteo. Eu escrevi aqui para você, e você chega lá, e rapidamente que você chegar, você me passa o que está acontecendo lá, porque eu estou com medo. Eu imagino Timóteo chegando para Paulo: você está com medo de quê, Paulo? De que os irmãos de Tessalonicenses tivessem sucumbido pela tentação. E quando Paulo quando Timóteo tivesse chegado lá, não teria ninguém na fé cristã. Aí o Paulo vai assim: vai lá, Timóteo, eu vou mandar Timóteo aí, e eu quero saber se o nosso trabalho... Paulo não fala que o trabalho é só dele, ele fala porque Timóteo passou por lá, outros da trupe de Paulo passou por lá. O Paulo está falando assim, ó: nosso trabalho não pode ser em vão. O que é o trabalho? A igreja. Paulo fundou aquela igreja, e se aquela igreja, na primeira provação que ela passasse, na primeira tentação que ela passasse, ela perdesse? Aí o Paulo ia chegar e falar assim: nossa, trabalhamos tanto, foi só eu sair, e agora a igreja acabou, a fé dos irmãos esmoreceu. E no texto que nós lemos, o Paulo vai dizer assim, ó, isso é muito importante, ele envia Timóteo para consolar a igreja. E lá no final do capítulo, Paulo, o texto que nós lemos, Paulo vai falar assim, ó: portanto, consolai-vos um aos... Com essa palavra.
a carta que ele escreveu, com essa palavra. Só que eu gosto do termo consolar, porque a gente banaliza muito, porque é um dos atributos do Espírito Santo. Mas o termo consolar, no grego, é trazer alívio. O termo consolar, no grego, é trazer alívio. Mas eu gosto também do termo, Rogério, consolar, no latim, que significa consolare. E o termo consolare quer dizer assim, ó, trazer alívio através do encorajar. O termo consolar não quer dizer assim, ó, você está sofrendo uma aflição, é como se você estivesse sofrendo uma dor incessante, ao ponto de você não aguentar. Aí chega alguém e fala assim, ó, eu tenho remédio para te dar para curar essa dor. Eu tenho remédio para tirar, para acabar com essa dor, curar essa dor. Não é isso, consolar não é isso. O que o Paulo está falando para Timóteo, assim, você vai chegar lá, você não vai resolver o problema, você vai tirar a dor dos irmãos com a mão. Não é isso. Paulo está falando assim, o termo consolar significa assim, ó, a pessoa está com uma dor incessante, ao ponto de dessa dor dela desistir, ao ponto de não aguentar mais, e aí a pessoa chega nessa pessoa que está com dor. Vem cá, pastor Marcos, me ajuda aqui, vai, já que o senhor me improvisou, vou botar o senhor também. O pastor Marcos, ele está com uma dor incessante, ao ponto dele não aguentar mais, e aí, a cara dele, ó. E aí a pastora Lília me chama para poder consolar o pastor Marcos. Eu chego e falo assim, pastor Marcos, eu não vou tirar a dor do Senhor. Pastor Marcos, essa dor não vai se aliviar, mas tem uma coisa, continue firme, continue resistindo, porque essa dor não é maior do que aquele que nos chamou. Essa dor não é dor para acabar com o Senhor, é dor para poder te incentivar. É isso que é consolar. Não é você resolver o problema da pessoa, porque eu não tenho condição. Paulo sabia que Timóteo não tinha condições para solucionar o problema da igreja tessalonicense. Mas quando Paulo fala, ó, vou enviar você, Timóteo, para consolar, Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, chega lá e consola os irmãos, fala assim, encoraja. Ô pastor Marcos, estamos juntos. Se está doendo no Senhor, está doendo em mim. Se o Senhor está sofrendo, eu também estou sofrendo, mas nós vamos passar junto. É isso que, obrigado pastor Marcos, é isso que significa consolar. Aí o Paulo está dizendo assim, ó, quando essa carta chegar aí, quando essas palavras chegarem aí, vocês vão ser o quê? Encorajados. Quando essa carta chegar aí, o tema dessa carta chegar e for lido para vocês vão ser encorajados. Mas até parece que eu vejo, pastora Raquel, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que sonda os corações e a mente, ele conhece a cada um, e o Paulo está dizendo assim, essa carta vai ser lida, o pastor Manassés vai ser encorajado, a pastora Raquel vai ser encorajada, mas muitos, vou dar só um exemplo, o William não vai ter tanta coragem, não vai ser tanto encorajado por essa carta, o William ainda vai ficar chorando, sofrendo, o Rogério ainda vai ficar meio ansioso, e aí o Paulo ele chega assim, quando essas cartas for lidas, quando você for encorajado, não pare por aí, consola o irmão, encoraja aquele irmão, encoraja o outro, porque a igreja é assim. Eu encorajo o pastor Marcos encoraja o pastor Edinardo encoraja o Josafá encoraja a Lívia encoraja a sua filha, o Edmilson, e cada um vai encorajando, e cada um vai encorajando, e cada um vai encorajando o outro. Porque o
A tentação, o tentador, afligiu um povo sem coragem. Mas a tentação, a tribulação, a dificuldade, a dor, foi enfrentada por um povo cheio de coragem, encorajado pelo Espírito Santo. Meu Deus! Paulo está dizendo assim para a igreja de Tessalonicenses: olha, se nós começarmos a nos encorajar, a tribulação vai vir, os tempos difíceis vai vir, o sofrimento vai vir, as lágrimas vai vir, mas o que é a lágrima com um povo que está cheio de coragem na presença do Senhor? O que é a dificuldade para um povo que está cheio de coragem na presença do Senhor? O problema é você enfrentar as dificuldades, o problema é você enfrentar as percas, o problema é você enfrentar as desilusões sem coragem, fraco, sozinho. Outra coisa é ter até as percas, ter até dificuldade, mas tem alguém que está falando para você: se você pode passar, eu passo com você. Se você não aguentar, eu carrego você. Isso faz toda a diferença. Então Paulo sabe que quando Timóteo chegava lá, não tinha muita coisa, entre aspas, para poder fazer. O Timóteo não ia resolver de bate pronto o problema de toda a igreja. Mas o Paulo sabia que Timóteo poderia ser o quê? Uma ferramenta de encorajamento. Ei, eu estou falando para homens e mulheres aqui. Não estou falando para homens e mulheres super crentes que vai resolver o problema do mundo, vai querer abraçar o mundo com a mão. Estou falando com homens e mulheres aqui que entenderam o chamado, que entenderam a convocação no momento que a igreja está passando, no momento que a igreja, a situação está passando, e entenderam o chamado, que a gente não pode ter solução, resolver, eu não posso resolver, mas eu posso encorajar, eu posso apoiar, eu posso estar lá, eu posso dizer, eu posso fazer, porque o Espírito Santo nos conduz. Se o Rogério chegar para mim e dizer: eu não estou aguentando mais, eu falo para o Rogério: Rogério, eu também não. Está difícil. Eu falei: se está difícil para você, e pior para mim. Aí vamos sentar aqui e ficar dizendo: ó céus, ó vida, ó não. Mas quem entende o chamado do Espírito Santo sabe. Aqui às vezes também não é por muito falar. Não é por muito falar. Mas quando abrir a boca e encorajar, incentivar, é isso que o Paulo está dizendo. Vão, encoraje um aos outros, incentive um aos outros, motive um aos outros, esteja do lado de um aos outros. Basta você fazer isso que a igreja vai estar forte. Agora vamos entender qual é a palavra de encorajamento. Começa no versículo 13. Paulo vai dizer assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Esse termo ignorante, hoje esse termo é pejorativo, significa ofensa, né? Mas no geral, ignorante quer dizer falta de conhecimento. Vamos pegar. Me joga eu na barraca do pastor Marcos na feira. Eu vou ser o ignorante. Porque primeiro, os irmãos já me conhecem, sou tímido para falar. Como que eu vou vender peixe? As pessoas vão chegar: e esse peixe é bom para fazer como? Eu vou dizer: é bom para fazer de qualquer jeito que você quiser. Se compra, sem seu. É ignorante. Eu vou dar palavras que não vai trazer solução. Então, agora fala na questão. Coloca o Euclides dentro de uma sala de aula.
No mínimo eu vou tentar ajeitar ali, porque é meu lado, eu já conheço, eu trabalho disso, então eu sei. A hora certa de gritar, a hora certa de colocar, a hora certa de deixar os meninos. Então, o Paulo está dizendo assim, ó, não quero, irmão, que seja ignorante. Esse ignorante, o Paulo está dizendo assim, ó, não quero que vocês agem como alguém que não tenha conhecimento. Conhecimento do quê? Daqueles que dormem. E o que é dormir aqui? O que é dormir aqui? É figura de linguagem. Para quê? Para a morte. Então o Paulo está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que? Da morte. Por que nós não podemos ser ignorantes acerca da morte? Aí o Paulo vai dizer, como os demais. Porque Paulo sabe que muitas pessoas não entendem isso. Porque nesse momento, nessa situação, vão agir como? Sem esperança. E o pior é você agir ou ter que lidar com algo sem esperança. Porque quando você não tem esperança, acabou para você. É o fim, é um ponto final. Aí o Paulo está falando assim, não é isso que eu quero de vocês. Não é isso que eu quero de vocês. Igreja de Tessalonicenses, no momento difícil que vocês estão passando, nós não podemos agir sem conhecimento. É agora que vocês têm que colocar em prática o quê? Todo o conhecimento que o Espírito Santo te deu. É nesse momento difícil que vocês têm que colocar o quê? Em prática aquilo que o Espírito Santo te deu. Não é apenas colocar em prática em cima de um púlpito. Não é apenas ser um grande pregador, ou ter uma grande mensagem em cima do púlpito. E no momento que você precisar dessa palavra, que não seja em cima do púlpito, mas seja nas casas. Seja nas pessoas. Porque todos vieram aqui para ouvir a palavra, para louvar. E no momento que você estiver com alguém que ela não está esperando ouvir a palavra do Senhor, e você tem que falar com ela. Aplicar o conhecimento ali, ó, agora, tete a tete. Você vai ficar calado? Aonde está a sua esperança? O que te move? Qual é o fruto? Por isso que Paulo diz que não quero chegar aí e o meu trabalho seja inútil. Porque eu posso pensar, não quero que no momento mais que vocês precisam agir, vocês não estão agindo. No momento mais que vocês precisam falar, vocês não estão falando. No momento mais que vocês precisam estar, vocês não estão. Então, se vocês estão agindo assim, então quer dizer que vocês estão sem esperança. A esperança de vocês acabaram. Vocês estão querendo colocar um ponto final. Vocês estão querendo encerrar uma história. Aí o Paulo continua falando no versículo 13. Para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo fala assim, vocês sabem, vocês têm conhecimento. Vocês têm exemplos na prática. Qual é o exemplo na prática? Não vou falar nem de mim, o Paulo falou assim, não vou colocar nem meu exemplo ali para vocês serem meus imitadores, não. Vou colocar o exemplo maior. Qual que é o exemplo maior? Jesus. E aí o Paulo traz o ministério de Jesus. Qual foi o ministério de Jesus? Jesus sofreu. Jesus sentiu sede.
Jesus sentiu fome. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Jesus foi perseguido. E o nosso Jesus, ele até morreu. Não foi assim? Quando Jesus falou lá para os discípulos, ó, chegou a minha hora, tenho que ir, vou morrer ao terceiro dia. Aí o Pedro chegou e falou o quê? Não, Senhor, vou deixar o Senhor morrer não. Aí o que Jesus falou? Para trás de mim. Aí nós estávamos conversando aqui no estudo, né? Não é que Jesus estava dizendo que Satanás tinha incorporado no Pedro. Não, Pedro não estava incorporado, porque um texto antes, um pouco antes, Pedro tem uma grande revelação que o próprio Deus diz. Quando Paulo está falando assim, Jesus está falando assim para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque naquele momento, Pedro estava se tornando adversário de Deus. O que era o adversário de Deus? Impedir que Jesus morresse. Aí o Paulo ele diz, ó, a nossa esperança está em quem? Em Cristo Jesus. Ele morreu. Mataram ele. Pegaram aquele corpo, fizeram o que fizeram. Mas só que a morte não o venceu. A morte não os derrotou. A morte não voltou um ponto final na sua história. O que aconteceu? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E se Cristo morreu e ressuscitou, está aí a nossa esperança. E aí o Paulo fala, se Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os estará a trazer com... Aí o Paulo ele diz, porque a igreja de Tessalonicenses estava sofrendo muitas percas. Aí o Paulo chega para a igreja de Tessalonicenses e fala assim, ó, não quero que vocês nesse momento ajam sem conhecimento. É para encorajar uns aos outros. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, não quero que vocês se desesperem, porque aqueles que dormem, aqueles que morreram, irão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, irão ressuscitar naquele grande dia. Cristo vai trazer com ele. Aí o Paulo ele confirma a sua palavra dizendo assim, ó, diz-vos vós, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o... O que é preceder? E primeiro. Aí o Paulo está dizendo assim, ó, tenha conhecimento, não fique ignorante, presta atenção numa coisa. Aqueles que dormiram em Cristo Jesus, quando Cristo voltar, quando Ele vir, nós estamos vivos. Mas os privilégios não é daqueles que estão vivos. Meu Deus! Porque quem vai ver o Senhor primeiro, Pati? Se o Cristo voltar, quem vai ver o Senhor primeiro? Quem vai ser transformado primeiro? Aqueles que... Isso não é motivador ou não é? Isso nos traz esperança ou nos traz? Isso nos traz
corajamento ou não traz corajamento? E aí o Paulo fala, porque o mesmo Senhor, que Senhor é esse? Aquele que morreu e ressuscitou. Esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos, não somente um dia, não somente uma semana, não somente um ano, não somente uma década, não somente um século, não somente um milênio, mas nós estaremos com Ele para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre estaremos com Ele. Estaremos para sempre com Ele. Vivemos, Paulo está dizendo assim, vocês têm que viver nenhuma expectativa. Qual é a expectativa? Nenhum som. Nenhum som. O alarido. Muitas pessoas, voz do arcanjo, o noivo chegou, e a trombeta, entrada triunfal, e como é, não abrir e piscar de olhos. Aí Paulo vai dizer lá no capítulo 15, a partir do versículo 51 da primeira carta aos Coríntios, que é necessário primeiro, que isso que é mortal, e o que é mortal na nossa vida, o nosso corpo, passivo de doença, passivos de enfermidade, um resfriado nos derruba, passivo de fazer as coisas erradas. Aí o Paulo ele diz que será necessário toque de trombeta, aquilo que é mortal se revestir. Daí, e aquilo que é corrupto, o que é corrupto? Não é o nosso corpo, é a nossa natureza pecaminosa, que é corrupta, que temos sentimentos contrários. Em um momento estamos felizes, no outro momento estamos tristes. Num momento falamos palavras que alegra, mas no outro momento falamos palavras que são pior do que um tapa na cara. No momento temos atitude que enche os olhos de todos, mas em outros momentos temos atitude que as pessoas perguntam: nossa, que atitude é essa? Por causa da nossa natureza corruptível. Mas o Paulo fala que é necessário que aquilo que é corruptível se revista do quê? E agora você já parou para imaginar passar a eternidade assim? Com um corpo imortal e com uma natureza incorruptível. Eu vou repetir. Com um corpo imortal, aonde as doenças não vão mais ter poder sobressair sobre nós, e uma natureza incorruptível ao lado do seu Criador. Em
O apóstolo João tentou decifrar, tentou escrever como que é aquele lugar, não teve palavra e ele só descreveu como uma coisa. Eu vou descrever esse lugar onde nós vamos passar com esse corpo imortal e com essa natureza incorruptível. Esse lugar é tão lindo, que ele se parece como uma noiva adornada. Você já viu uma noiva preste para se casar? Todo aquele trato que ela dá não se compara ao brilho do olhar da noiva, que está radiante. Corruptível, num lugar belo como uma noiva adornada. E na presença sentado à mesa andando ao lado no jardim, com quem? Tendo uma roda de conversa, pastor Manassés, aprendendo aos pés de quem? Olhando, se emocionando, chorado, e sendo consolado, por quem? Ei, se esquecemos disso, né? Não damos importância para isso. Quantos anos você tem agora? Só na barba. Hoje, esses dias eu me peguei falando com o Senhor. Senhor, são 44 anos de até aqui nos ajudou o Senhor. Aquelas coisas que quando dá uma dor de cabeça você chega para Deus e fala: Senhor, já estou cansado, já estou esgotado, isso, aquilo, outro. Aí o Senhor olha para mim e fala: pega uma balança. Pense numa balança. Aí eu pensei, Pati, numa balança. Pensei, Klaus, numa balança. Aí ele pegou: pega a sua vida que você está vivendo agora e coloca na balança, de um lado. Aí eu peguei e coloquei, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu tenho juízo, eu coloquei ali, né? Aí ele pegou assim, eu falei: o Senhor, do outro lado, o Senhor vai colocar o quê? Nós vamos colocar o quê? Aí ele vai assim: coloca a eternidade que eu tenho preparado para ti. Você não gosta de falar de Apocalipse? Pregar Apocalipse? Coloca o seu conhecimento de Apocalipse aí na balança. E eu faço uma pergunta para você: que pesa mais? O que tem pesado mais para a nossa igreja? É os não de Deus? É as nossas dificuldades que a igreja está enfrentando? É o momento, a circunstância que nós estamos vivendo, isso tem pesado mais para nós? Isso tem tirado as motivações dos nossos cultos? Isso tem tirado a motivação dos nossos trabalhos, da igreja?
Isso tem feito a igreja murchar. Agora pega do outro lado da balança. Ou a esperança da Nova Jerusalém, a esperança de estar com Cristo, a esperança de ter um corpo imortal, a esperança de ter uma natureza incorruptível, a esperança de reinar com Ele, tem sobressaído sobre os nossos cultos. Porque o Paulo, ele chega para a igreja e fala assim, ó: e nós que estamos vivos, e nós que estamos vivos, e nós que estamos vivos. O Paulo fala, e nós que estamos vivos. A igreja estava passando por dificuldade, estava perdendo alguém, estava sofrendo uma grande perseguição, uma grande afronta, e o diz, e nós que estamos vivos. Você está vivo, igreja. Nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, então nós podemos encorajar. Se nós estamos vivos, nós podemos motivar. Se nós estamos vivos, nós podemos incentivar um aos outros. Porque quando a trombeta soar, a voz do arcanjo, nós que estamos vivos. Aí será assim, né, pastor Marcos? Estamos aqui vivos. Estamos lá com ele, não abrir o piscador. É só um eufemismo, tá? Uma figura de linguagem. Estaremos com ele. Aí quando chegar lá, nós... Não, peraí, que eu vou ser o primeiro. Aí alguém vai estar lá e falar assim, não, você não leu a palavra? Que aqueles que estavam dormindo, eu cheguei primeiro. Então, meus irmãos, Paulo ele diz, consolar não é dizer que a dor vai acabar. Consolar não quer dizer que vai tirar. Consolar muitas vezes não quer dizer que vai acabar. Consolar quer dizer encorajamento. Não se sinta incapaz, porque muitas vezes, pela circunstância, e eu estou falando sério, pela circunstância, tem muitos irmãos se sentindo incapazes. Eu não posso fazer. Se eu pudesse fazer, eu faria. Se eu pudesse dar a minha vida, eu daria. Se eu pudesse dar a minha saúde, eu daria. Se eu pudesse vender tudo que eu tenho para poder fazer alguma coisa, eu daria. E isso tem abatido muitos irmãos. Mas não é isso que Cristo quer que você faça. Porque isso passou da sua esfera. Isso passou, não pertence a você. Isso pertence a Ele. Mas o que Cristo quer que a igreja nesse momento faça? Encoraja. Palavras de ânimo. Ombros de afetos. Meu Deus. Uma coisa é eu enfrentar sozinho. Uma coisa é ter uma igreja comigo enfrentando a minha situação junto comigo e me apoiando. E aqueles que são apoiadores de Cristo, levanta a mão, glorifica Ele e assim eu agradeço a minha rica oportunidade.